Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e paz a todos. Amado, hoje é o Dia Internacional da Mulher e a Escola Bíblica Dominical quer prestigiar essas mulheres. E o texto de hoje, desta manhã, eu quero trazer, está em Provérbios, capítulo 31, versículo 30, que diz assim: a beleza é uma ilusão e a formosura é passageira, contudo, a mulher que teme o Senhor, essa será honrada. Amado, eu quero desde já orar por você e quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e vamos orar. Deus santo, Deus de amor, Deus de infinita bondade, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade, ó Pai. Estamos alegres, Pai, por este dia que tu nos concede, esse domingo, onde nós separamos, Deus, para homenagear, Pai, as mulheres. Pai, toda honra, toda glória seja dada ao seu nome, Pai. Nós te louvamos, te pedimos, estende sua mão santa e poderosa sobre cada família aqui nesta manhã. Nós te clamamos em nome de Jesus, amém e amém. Nesta manhã, a Escola Bíblica Dominical estará com o privilégio, de ouvir a nossa irmã Jane. Jane, Deus te abençoe nesta manhã, que você seja usado como instrumento vivo na mão de Deus para falar aos nossos corações. Deus te abençoe. Bom dia a você, irmão, irmã, amigo, amiga, que nos assiste nessa manhã de domingo, aqui através desse canal do YouTube. Eu sou Jane Bessa, membro da Igreja Presbiteriana em Cordeiro, e o meu pastor é o reverendo Marcelo Valadão. E eu agradeço a sua participação aqui através desse canal. Muito bom você estar aqui. E nós pedimos que, se você gostar dessa mensagem, que você deixe o seu like. E se você não gostar, deixe o seu dislike e deixe também o seu comentário, gostando ou não. Se gostar, compartilhe com alguém que você acha que necessita dessa palavra. Deus nos abençoe nesse dia e vamos orar a Deus para iniciar nossa mensagem. Senhor Deus, nós somos gratos a Deus com todo o nosso coração por essa bela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de falarmos contigo. Nós somos gratos, nós somos todos louvores e agradecimentos ao Senhor por esse dia. Abençoa, Deus, a nossa igreja, as casas, aquelas pessoas, ó Deus, que hoje sofrem por essa questão da pandemia. Cremos que tua mão santa está sobre nós. Assim cremos e assim procuramos descansar em ti. Muito obrigado por essa oportunidade. Fala, ó Pai, através de nós. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, temos uma mensagem hoje baseada na história de 3 mulheres da Bíblia. E cada uma delas nos traz uma mensagem especial e queremos dividir com você essas 3 mensagens. E eu espero em Deus que sirva para o seu crescimento, para o seu enfrentamento dos seus problemas diários, que é o que a gente precisa enquanto estamos aqui nesse mundo, São 3 exemplos de mulheres muito comuns, talvez seja o exemplo seu, o meu, de alguma amiga, algum parente, mãe, irmã, E nós queremos conversar a respeito delas e trazer uma mensagem de Deus sobre cada uma dessas mulheres, ou desses personagens bíblicos. A primeira mulher é um exemplo bem comum e desagradável também. De certa forma, é uma pessoa desagradável. É a mulher rixosa que a Bíblia nos traz. A mulher que é rixosa. A Bíblia nos traz o exemplo que está no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, de versos 1 a 6. Pegue a sua Bíblia e leia junto comigo o que está nesse texto de Filipenses 4, de 1 a 6. Diz assim o texto: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E o apóstolo Paulo continua no verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas
se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Aqui paramos. O apóstolo Paulo nos traz essa mensagem falando de um problema que estava passando lá na comunidade dele. E esse problema era com duas mulheres. Ele inicia o texto falando de uma forma muito pastoral, muito amorosa. Meus amados, amados irmãos. Ele faz recomendações àquele grupo de irmãos ali naquele local, porque havia ali um problema a ser resolvido. E o problema era com duas mulheres. E o nome delas, Evódia e Sintique. E o que aconteceu com essas mulheres? Elas estavam em conflito, elas estavam brigando. E eu não sei qual o limite dessa briga, só sei que Paulo precisou intervir porque a briga dessas duas mulheres estava refletindo na comunidade, estava refletindo na igreja, estava refletindo no lugar que elas moravam, não sei se na cidade, mas Paulo roga, ele pede amavelmente que essas mulheres resolvam o problema delas. Porque elas eram rixosas, elas eram briguentas, reclamonas. E o problema delas, não sei se individual ou não, eu sei que elas estavam brigando e a questão dela foi levada para fora de casa, para fora do contexto da igreja. Toda a comunidade ali estava sabendo, estava refletindo no Evangelho, na pregação do Evangelho. E Paulo ainda traz ali elogios a essas mulheres. Ele fala, elas são trabalhadoras do reino, são mulheres valorosas, eu preciso do trabalho delas. Agora, busque a moderação, irmãs. Calma lá, pede ajuda aos companheiros dele, pede ajuda ao Clemente. A situação estava grave. A situação estava complicada. Porque essas mulheres, a briga delas, a Bíblia não diz aqui qual a razão, mas não precisamos saber a razão, precisamos saber a causa dessa briga, a consequência disso. A consequência trouxe reflexões lá na comunidade. E o pastor Paulo, com carinho, se dirige a essas mulheres e fala, Evódia e Sintique, vocês são tão preciosas. Para de briga. Para de brigar. Resolva as suas questões com prudência. Pensem, raciocinem. E o que a gente aprende com isso? Com essa situação dessas duas mulheres. Temos problemas? Temos. São difíceis de resolver às vezes? Sim. Precisamos de ajuda dos outros? Claro que precisamos. Né? Não vamos negar a ajuda das pessoas. Agora, vamos refletir sobre os nossos problemas, como temos reagido diante dos nossos problemas. Olha o que falta aí na solução dos problemas que Paulo levanta para elas. Primeiro, ele fala sobre moderação. Sejam moderadas, calma, sejam prudentes, raciocinem, pensem antes de agir. Cuidado com o que vocês falam, cuidado com os problemas que vocês têm, que todo mundo tem, que vocês levam para todo mundo resolver. Precisou de gente para interferir? E a gente reflete, será que eu estou fazendo isso com os meus problemas? Não que eu estou dizendo aqui que a gente não tenha que ter problemas, temos sim. Mas será que eu tenho que toda a rua, toda a comunidade tem que saber das minhas questões? E eu tenho que brigar com alguém que é próximo a mim? Brigar com o irmão da igreja? Trazer rixa, contenda para dentro da casa de Deus? E Paulo exorta, não é bom que seja assim. Né? Com todo carinho, Paulo exorta para que elas retomem o senso e pensem bem. Fica essa lição para nós. Você é uma mulher rixosa? Briga por qualquer coisa? Aquela velha história, né? Comigo não. Eu não levo desaforo para casa. Eu desço o barraco. E Paulo está dizendo, olha, esse tipo de mulher não é bom. Irmãs, vocês têm moderação. Vocês têm bom senso. Pensem, reflitem. Se perdoem. Resolva a questão. É necessário que alguém vá fazer essa moderação entre vocês? Aceite. Aceite para que se resolva e os reflexos não sejam para prejudicar a sua casa, o seu trabalho, talvez uma amizade com uma pessoa querida que por um problema que poderia ser resolvido, não conseguimos resolver. Nas nossas vidas, no dia a dia, às vezes brigamos com amigos. E quando passa um tempo você fala, gente, por que eu falei aquilo?
Por que eu briguei daquela forma? Por que eu o tratei daquele jeito? Por que eu até tem gente que maldiz, pragueja outra pessoa. E no dia seguinte você fala, falei demais, não era isso que eu deveria ter falado. Traz essa instrução para nós. Vamos pensar como nós estamos nos relacionando, como estamos tratando as nossas questões de problema, como estamos vendo isso, né? Não é bom que seja assim. Ainda outro exemplo de mulher. Essa mulher rixosa, vamos deixar ela para lá. Vamos falar de um outro tipo de mulher. São 3 exemplos. Falamos sobre essa primeira. Tem uma outra mulher, uma mulher do Senhor, de um texto também muito conhecido nosso e que fala sobre um outro tipo de mulher. A mulher organizada. A mulher organizada. O texto é o texto muito conhecido de uma série de parábolas que o Senhor Jesus oferece, ensina aos seus discípulos, e uma dessas parábolas é a parábola da dracma perdida. Uma parábola muito conhecida também. Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Até aqui. É um texto muito conhecido, né? Segundo os pesquisadores, no livro de Lucas, existem mais de 28 parábolas. E entre essas parábolas tem a parábola da dracma perdida. O texto de Lucas nos ensina sobre essa questão. É a mulher organizada. Mas eu comecei falando sobre alguma coisa que se perdeu. Como é que ela pode se organizar se ela perdeu alguma coisa tão preciosa? A dracma, irmãos, era uma moeda, né, grega. E até 2002 era a moeda da Grécia. Em 2002 surgiu o euro e a Grécia aderiu ao euro e a dracma deixou de ser a moeda oficial do país. E a dracma, segundo os estudiosos, ela era referente, ela era como se fosse um dia de trabalho, né? Então era algo bem precioso. Eu não sei quanto valia o trabalho naquela época. Mas hoje, se nós considerarmos o salário mínimo em torno de R$1.100, seria em torno de R$36, né? Se eu perder R$36, eu vou querer procurar. Eu vou querer achar meus R$36, né? E aquilo era muito precioso para aquela mulher. Não somente pelo valor financeiro daquela moeda, mas havia ali toda uma cultura do que essa dracma significava para aquela mulher. Poderia ser uma poupança que ela fazia durante toda a sua vida, que não diz a idade dela. A dracma poderia servir até como dote, né? E num colar de uma noiva, por exemplo, a mulher usava 10 dracmas em seu colar. E ela perdeu uma, perdia o valor. Então tinha todo um valor, não só financeiro, mas sentimental, cultural, para aquela mulher. E ela perde aquela dracma. E o que ela faz? Vamos ver. Jesus, nessa narrativa, como ele usa nas suas parábolas, ele usava um ensinamento fácil, né? Uma narrativa de aprendizado rápido. Ele falava a linguagem do povo, uma comparação que o povo poderia entender rapidamente. E era o que ele queria. Ele queria levar a mensagem dele rapidamente. E trouxe esse ensinamento para nós. Depois de essas 3 parábolas, né, falam de coisas que se perderam, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. São coisas que se perderam. Tem um contexto do filho, do amor de Deus ao pecador, daquele que se perdeu. E nós aqui vamos trazer esse contexto aqui sobre essa mulher organizada. O que ela faz? Vamos lá. O texto começa de uma forma desafiadora. E fala assim: qual é a mulher que desafia? Será que tem uma que não faria assim? Poderia começar assim: qual a mulher que não faria desse jeito? Identificando a mulher. Como se uma mulher fosse alguém determinada. Alguém forte, alguém capaz de resolver uma questão. E ele falou: vocês imaginam uma mulher que não agiria dessa forma? É mais ou menos assim
o que Jesus quer dizer. Quer dizer, qual mulher que não faria isso que essa mulher acabou de fazer? E ele diz o seguinte, pode ler no texto, né? As dracmas eram valiosas, como já falei, e ela perde algo valioso. Talvez sua poupança para um dote de casamento ou outro investimento. Por quanto tempo ela deve ter guardado esse dinheiro? Né? Lembra daquelas pessoas que guardam dinheiro no colchão? Ela tinha as dracmas dela com um valor precioso, né? Vamos ver lá o que ela perdeu, né? Primeira coisa que ela faz, ela determinou o problema. Eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Perdi uma dracma. Sabia exatamente qual era a questão que ela tinha que resolver ali. E ela não se desesperou. Tem um problema? Sim. Irmã, você tem um problema? Eu também tenho um problema. Vou me desesperar? Vou ficar rixosa? Vou arrumar alguém para descarregar lá o meu problema? Não. Ela falou. Ela reconheceu o problema. Ela foi lá e viu que tinha 10 dracmas, tinha 9. Opa, tá faltando uma. Eu tenho um problema aqui para resolver. E ela foi e resolveu fazer o quê? Acender a luz. Vamos clarear a situação. Vamos nos organizar. Vamos acender a luz, ver o que está acontecendo aqui. Vocês sabem que as casas daquele tempo não eram casas com luz de LED como temos hoje em dia. A claridade lá era uma coisa rara. Tinha que se usar candeias, né, para acender, para iluminar o local. É assim ela fez. Vamos lá. Vamos acender? Vamos iluminar a situação? Vamos procurar luz, vamos pôr luz sobre essa treva, luz sobre esse problema, decisão sobre essa questão. E assim ela fez. Quando ela deu a luz, quando ela colocou a luz ali naquele ambiente, ela começou a ver a situação dela, ela toma a segunda atitude dela. Ela limpou a casa. Ai, Jane, a casa dela era suja? Não é isso que o texto quer dizer, né? Ela limpou a casa. Como ela poderia limpar todos os dias? Você não limpa a sua casa todos os dias? Né? Você paga alguém para limpar a tua casa de 15 em 15 dias, uma vez por semana? Aqui não é tão importante essa questão. Né? Não vamos levar para esse lado, sobre as qualidades de limpeza dessa mulher. Mas sim o que ela fez. Primeiro, localizou um problema. Tenho um problema. Segundo, ela colocou luz sobre aquele problema. Vamos começar? Pera lá. Vamos abrir, vamos dar luz e aqui nós vamos começar a identificar onde está o problema. Perdi minha dracma. Eu vou alumiar e agora eu vou arrumar a casa. Eu vou limpar, eu vou arrumar, eu vou rever, vou tirar as coisas do lugar. Dá uma arrumada, tira uma coisa daqui, coloca pra lá. Eu tenho um problema aqui, eu posso resolver de que forma? Divide em 3 partes, resolvo primeiro isso, segundo isso, por último isso. Eu preciso conversar com meu filho, porque ele tá estranho em casa. Eu preciso resolver isso, conversar com ele. Preciso bater um papo com meu marido, com a minha esposa. Eu preciso resolver aquela questão lá do trabalho. Eu não posso deixar coisas para amanhã. Não pode procrastinar. Não posso deixar para amanhã. E adiando questões. Essa mulher resolve arrumar a sua casa, dar uma nova decoração, trocar as coisas de lugar para poder ver melhor onde que está o problema, para procurar aquilo que ela havia perdido dentro da sua própria casa. E essa mulher começa a varrer e arrumar a sua casa. Ela procurou com isso fazer o quê? Diminuir os seus problemas. Focalizar. Tá uma bagunça aqui? Tá desarrumado? Bem, primeiro, arruma. Menos um problema. Essa mulher organizada, menos um problema. É assim. Surgiu um problema, vamos diminuir. Não vamos acumular questões. Acumular questões depois é pior para resolver. Né? Outra coisa interessante sobre essa mulher, que ela não saiu gritando na rua, falando com seus amigos e tudo mais, que ela havia tido um problema em casa. Que ela havia perdido a sua dracma. Pelo contrário, ela só chama as amigas e as vizinhas após encontrar, após resolver. Ela foi discreta no seu problema. Tentou resolver em casa. Aprendemos isso também, né? Ela tentou resolver a questão em casa. Então, o que aprendemos, irmãos, com essa mulher organizada? Essa questão da dracma perdida. Primeiro, organizar a nossa casa. As questões que estão lá. Não estou falando de decoração, não estou falando de sujeira. Organizar de uma forma geral, conversar mais, dialogar mais, ler mais a palavra, cantar mais louvores, estarem mais juntos conversando. É muito bom organizar nossa casa. Organizar as nossas finanças. Ela perdeu dinheiro, mas ela foi atrás, correu. Ah, eu estou com pouco dinheiro, vamos fazer alguma coisa. Vou fazer uma faxina, vou arrumar um trabalho, vou distribuir meus currículos.
e vou procurar organizar a minha vida financeira, organizar suas amizades. Ela tinha amigos? Tinha. Tinha vizinhos? Tinha. Mas ela só foi comemorar com eles depois de ter resolvido o seu problema. A gente aprende isso também, né? E organizar nosso futuro. Ela havia ali guardado aquele dinheirinho para o seu futuro, porque ela tinha planos, ela tinha prioridades para o seu futuro. Ela era uma mulher organizada. Que bom, né? Vamos ao terceiro exemplo? O terceiro exemplo é um texto muito conhecido de todos nós, que é a história de Ana. Ana, uma mulher amada, uma história maravilhosa, a história do profeta Samuel, né? A gente fala da história do profeta Samuel, mas não tem como não falar de Ana, a sua mãe. Era o casal, Ana e Eucana. Eucana era um homem bom, amável, amava sua mulher, um homem organizado, um judeu que cumpria com seus votos, suas obrigações. De ano em ano ele ia até Siló para oferecer sacrifício, não só por ele, mas por sua esposa, Ana, por sua outra esposa, Penina, por todos os seus filhos. E Eucana também era um homem de posses, né? Deus havia abençoado a casa de Eucana. Ele era um abençoado. Ele era da tribo de Efraim, um levita. Mas, para Ana, nem tudo estava perfeito. Faltava algo importante para Ana, que era ter um filho. Dar um filho ao seu amado marido. Quantas de nós, né? Nós estamos sofrendo com essa questão. Não conseguimos dar o filho ao nosso amado marido. E Ana também, assim como a mulher lá da dracma perdida, o texto da Bíblia não fala o nome daquela mulher, mas aqui temos o nome de Ana. E Deus consolou o coração de Ana durante muitos anos, porque o texto diz que ano a ano, Eucana ia até Siló oferecer sacrifício e levava suas esposas. Então não sabemos exatamente quanto tempo Ana ficou aquilo no coração dela, né? Sofrendo por conta disso. E tem uma questão aqui que é importante a gente conversar sobre isso. É a questão da bigamia, né? Deus não se agrada com a bigamia, nunca se agradou. Os textos bíblicos trazem essa referência da bigamia, mas o resultado, gente, nunca foi bom. Nunca foi bom. Sara e Agar não foi legal, né? Houve separação, houve rixa, houve briga, né? Raquel e Lia, duas irmãs. A coisa nunca foi boa, sempre brigas, separações. E agora a história de Ana e Penina. Terrível, gente. Ela era má, ela era humilhada pela outra que tinha filhos e ela não. E ali aquela questão da bigamia fica uma situação ruim, né? E a gente traz essa reflexão também. Hoje em dia ainda acontece assim. As bigamias chamamos de traições, né? De adultério também. E traz tristezas para dentro da casa, tristeza para as mulheres que sofrem com essa questão. E que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não sofra essa questão tão triste da bigamia, do adultério, que traz tanta tristeza para tantas famílias. Muito bem. Ana traz esse sofrimento consigo. E o que Ana fez? Né? Ana, no momento em que eles estavam adorando em Siló, Ana toma uma atitude importante. Eu tenho um problema. Então eu vou na casa do Senhor, levar o meu problema ao meu Senhor, com lágrimas, com choro, com a minha angústia, com toda a minha dor, e eu vou ali derramar na casa do Senhor, ao Senhor, aos pés do Senhor. Ana não tinha as amigas lá da dracma, mas Ana tinha o Senhor a quem ela confiava, tinha um marido a quem ela amava, e tinha um grande desejo no seu coração. Então nós chamamos de Ana, a mulher com propósitos. Ana tinha propósito em sua vida. E Ana tinha 2 propósitos aqui. E ela apresentou isso ao Senhor quando ela foi na casa do Senhor orar. Primeiro ela chorou. E ela chorou e as lágrimas dela, e ela chorou, ela gritou, ela se derramou aos pés do Senhor. Glórias a Deus. E ali Ana apresentou ao Senhor os 2 propósitos. E ela combinou isso com Deus. Senhor, eu quero um filho varão. Ela foi específica. Eu quero um filho varão. Segundo propósito. Se o Senhor conceder essa tua serva, esse filho varão, ele será teu. Eu te devolverei em doação, em adoração. Esse filho servirá ao Senhor. E apesar do fato ali, né, do sacerdote Eli, que confundiu a situação dela, a criticou também,
né? Aqui levantamos uma outra questão, ela tinha crítica na casa dela, tinha perseguição na casa dela. Quando ela vai lá na igreja falar com o seu pastor ainda a critica também, e ela ficou mal com aquilo tudo, e ela conversa, ela se defende diante do servo de Deus, os dois conversam, e o sacerdote ali reconhece: não, eu errei, minha irmã, e eu te abençoo. Que o Senhor Deus te dê aquilo que o seu coração está pedindo. E Ana foi abençoada, irmãos. Foi abençoada, teve o seu filho, ofereceu o seu filho a Deus. Samuel foi entregue depois de desmamado, ela foi entregue ainda uma criança, né? Foi entregue ao sacerdote ali para cuidar dele. E Deus a abençoou grandemente, a Ana e o Samuel. E Ana depois teve mais 5 filhos. Ela foi abençoada. Ana tinha propósitos. E nós também precisamos ter propósitos. Planejar de forma organizada, não ser rixosa e ter propostas diante de Deus para que Deus nos abençoe. São essas 3 mensagens que trazemos hoje, para a gente refletir nesse dia tão especial. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos faça mulheres vitoriosas nele, né? Com propósitos claros para o serviço do nosso Deus. Ainda terminando, nós queremos aqui agradecer a Deus por a vida de algumas mulheres especiais. Hoje eu trago aqui diante de Deus agradecimento pela vida da nossa irmã Maiara, que completa aniversário hoje, dia 7 de março. Uma vizinha minha muito amada, nossa irmã Adriana, recebeu uma grande bênção do Senhor e nós louvamos a Deus por isso, Adriana. Lembramos aqui, representando as mulheres da nossa igreja, nossa irmã Joyce, esposa do nosso pastor. E você, amiga minha, amiga da igreja, que Deus abençoe a sua vida nesse dia tão especial. Eu quero deixar para as irmãs ainda um texto que eu acho muito bonito, que é a oração de Ana, para nós encerrarmos essa mensagem. Receba essas palavras em nome do Senhor Jesus. Então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor. Minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o monturo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, ó Deus, por essa oportunidade maravilhosa. Que essas palavras, ó Deus, sejam, ó Deus, úteis para o coração daquele que necessita ouvir. Mais uma vez nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.